Pai, por que a história de um homem importa? Olha, toda a história, ela tem o seu valor, né? De repente, uma história da sua vida pode não causar impacto em outras pessoas, mas para você que viveu o acontecimento, tem realmente grande valor. E existe coisas que acontecem na vida da gente que a gente acha que é alguma coisa natural, mas de repente é sobrenatural, de repente é uma resposta de Deus, ou é um alerta de Deus para que você realmente fique atento, né? Eu não me lembro assim de alguma coisa muito significante nesse sentido na minha vida, mas eu vou citar aqui o caso de José, por exemplo, filho de Jacó, né? O José era mal visto pelos seus irmãos porque ele tinha sonhos. E os sonhos que José tinha, na verdade, eram revelação de Deus para a vida dele. E é aí que eu digo que às vezes nós não entendemos a razão e achamos que a coisa é simples demais ou grande demais para a gente compartilhar com outras pessoas. E o José então começou a compartilhar os seus sonhos e os irmãos entendendo mal, quando ouviam de longe diziam lá vem o sonhador. Faziam até bullying com ele, né? Faziam bullying com José, chamando de sonhador. O José, por exemplo, ele teve um sonho numa noite que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. E quando ele contou, seu próprio pai, Jacó, o repreendeu, né? E disse a ele, você quer dizer que eu, o sol, tua mãe, a lua, e os teus 11 irmãos são as 11 estrelas e que nós iremos depender de você e que nós iremos nos ajoelhar diante de você? Você está fora do juízo. E ele deixou, então, o tempo correr. Outra ocasião, ele saiu para levar alimento para os irmãos. O José era o caçulinha, né? Era o mais novo, para os irmãos. E quando os irmãos o viram de longe, eles bolaram um plano. Falaram, vamos dar um fim na vida desse sonhador aí. Aí o Rubem, irmão dele, que era o mais velho, disse, não, que isso, matar nosso irmão, não vamos fazer isso. Tinha um buraco lá, uma cisterna profunda, ele falou, vamos jogar ele ali. Vamos jogar ele nessa cisterna, se alguém socorrer, tudo bem, senão é que morra ali, pelo menos a gente não vai sujar a mão dos nossos irmãos de sangue. E foram embora, deixaram José lá. E de repente vinha uma delegação de cananitas e, e ouviram os gritos dele, foram observar, estava lá dentro da cova. Então falaram o seguinte, olha, isso aqui vai dar uma grana pra gente, né? A vida desse menino, desse rapaz, vai dar uma grana pra gente. Tiraram José da cova e levaram para o Egito e venderam. Venderam José por 20 moedas de prata. Custou 30 menos que Jesus, né? 20 moedas de prata venderam para o Potifar, do Egito. E José ficou lá. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa do Potifar por amor a José. Mas houve outro incidente. A esposa de Potifar se encantou com José, né? Se encantou com José e ela tentou de todas as formas. Um dia se agarrou a roupa dele, ele tentou se desvencilhar e ela ficou com a parte da roupa dele nas mãos. E ela, como ele não quis nada com ela denunciou como se ele a tivesse assediado. E o que aconteceu? José foi parar na prisão. Foi parar na prisão. E lá aconteceram outros sonhos. Por exemplo, o padeiro
sonhou que tinha o padeiro e o copeiro estavam presos com ele por alguma razão, né? E o padeiro teve um sonho de que havia um cesto sobre a cabeça dele, que as aves do céu vinham e comiam o que tinha naquela cesta. E contou para José. E José falou, dentro de 3 dias você vai ser enforcado. O Potifar vai mandar te matar, né? O faraó, já tinha levado o caso para o faraó, né? E o copeiro teve um outro sonho, né? Teve um outro sonho, que ele estava servindo o rei em taças de ouro, como o rei usava, estava servindo o vinho. E então o José teve o sonho e disse, dentro de 3 dias você será restituído no teu cargo e você voltará a servir o rei. E aí o próprio Potifar teve um sonho, né? Quem não lembra das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras? Foi o sonho de Potifar, né? Potifar sonhou que haviam 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E que, de repente, as 7 vacas magras, surpreendentemente, elas vinham e devoravam as 7 vacas gordas. E ele chamou todos os adivinhos, astrólogos do reino e tudo mais, e ninguém conseguiu interpretar. E aí, o José tinha dito pro copeiro do rei, quando você chegar diante do rei, lembra de mim. E 3 anos haviam se passado. E o copeiro não lembrou de José. E, de repente, quando o faraó contou aquele sonho e ficou irritado, porque nenhum dos sábios do seu reino conseguiram interpretar, ele disse, olha, na prisão tem um homem chamado José. E ele interpreta sonhos. E aí o rei mandou chamar José. A Bíblia diz que José saiu da cadeia, devia estar barbudo, 3 anos lá, né? Ele barbeou-se, ele penteou o cabelo, ele se arrumou e ele compareceu diante do rei. E o rei contou para ele do sonho, que ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e que as 7 vacas magras consumiam as 7 vacas gordas. E também ele sonhou com a plantação, uma plantação de milho, e que haviam 7 vacas, 7 espigas mirradinhas, né, miudinhas, e havia 7 espigas grandes e bonitas, e que as 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas reforçadas, gordas, bonitas. E o José falou, olha, as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas são a mesma coisa. As 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas também são a mesma coisa. E o rei disse, como são a mesma coisa? Ele falou, olha, é que haverá no teu reino 7 anos de fartura. Haverá 7 anos de fartura. E seguindo esses 7 anos de fartura, virão 7 anos de miséria, onde em toda a terra não haverá alimento. Né? Não haverá alimento. E o rei ficou impressionado e disse, mas então qual é a atitude que eu devo tomar? Aí José falou o seguinte, olha, durante os 7 anos de vaca gorda, você deve ampliar os teus celeiros, você deve aumentar a tua plantação, você deve plantar durante esses anos tudo que você puder colher e armazenar, porque virão 7 anos em que a terra não vai produzir absolutamente nada. E aí o faraó disse, aonde no meu reino eu encontraria alguém sábio como este moço chamado José? E então os sonhos dele, lá do sol, da lua, das estrelas, vieram a se confirmar. Porque veio a miséria, José foi colocado por Faraó como governador de todo o Egito e disse para ele administrar. Ele serviu nos 7 anos de vaca gorda como um ministro da agricultura. E ele então aumentou armazéns, colheu,
armazenou. E aí, quando vieram os 7 anos de vacas magras, o mundo vinha ao Egito para comprar alimento, provisão. E foi nessa época que vieram os pais e os irmãos de José. Então, o sol e a lua viriam se prostrar diante de José, tanto é que ele se disfarçou, é uma palavra bem engraçada, né? Mas para que os irmãos não conhecessem pela primeira vez, pela segunda vez, né? Eu não vou contar toda a história, senão ela é muito comprida, mas chegou o momento que ele não podia se esconder mais, então ele se revelou para os seus irmãos, que ele era José, aquele que eles haviam deixado na cisterna para morrer, e que foi vendido para o Egito, e que foi lançado na prisão, mas assim como Deus fizera prosperar a casa do Potifar, Deus abençoava ele na prisão e ele revelava todas as coisas. E foi na época então que os 11 irmãos de José vieram para o Egito, Jacó e a sua esposa vieram para o Egito, e a profecia se cumpriu, porque eles vieram se prostrar diante de José e ser recolhidos para o Egito. E foi nessa época, né, que o povo de Israel, os filhos de Israel, foram para o Egito, e é onde começou toda a saga, né? Então, durante o tempo que José era vivo, aliás, eu estive no Egito, e eu vi lá que tem um busto de José, lá no Egito, e que é venerado. Eles não querem muito que fale de Moisés, né? Moisés não gosta muito lá, não. Mas gosto muito que fale de José, que José é muito querido no Egito depois de milhares de anos aí, né? Então se cumpriu os sonhos que José teve na sua infância, que os irmãos não entenderam, e os irmãos aí vieram se prostrar diante dele e pedir: irmão, por favor, nos perdoe. Então, resumindo, a mão de Deus, né? Quando Deus quer fazer alguma coisa, você de repente pode ter um sonho que você acha que é loucura, mas de repente é um sonho profético. De repente, Deus fala através da boca dos profetas, mas Deus fala com você através de sonho, né? Deus fala com você e te dá uma visão, né, de alguma coisa, e que de repente vai acontecer lá anos na frente, né? É o que aconteceu com Abraão, por exemplo. Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, lá da Caldeia, e disse que faria dele uma grande nação. Abraão era velho, sua mulher velha, estéril, e eles esperaram 25 anos para que a palavra de Deus se cumprisse na vida deles. Mas eles tiveram o seu Isaac, que era o filho da promessa, e eles puderam então se alegrar e glorificar a Deus. Olha, nesse mundo espiritual, você não pode fazer nada pela lógica. A fé é ilógica, tá? Eu sempre pensei nisso. A fé é ilógica. E eu nunca, nos meus mais de quase 60 anos de ministério, procurei fazer as coisas pela lógica. Creio que é por isso que Deus sempre me abençoou, eu sempre construí igrejas grandes, né? E sem ter dinheiro, sem ter provisão. Eu me lembro de um pastor, eu poderia até citar o nome dele, mas eu vou omitir aqui, que alguém chegou para ele ia construir uma grande igreja, uma enorme catedral, e alguém chegou para ele e falou: qual é o teu projeto? Quanto você tem? Ele falou: não tenho projeto ainda, e não tenho nada, mas eu vou fazer. E Deus honrou e ele fez. Então, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, quando um profeta de Deus falar que algo vai acontecer na tua vida, acredite. Não pense que não seja um imediatista, não pense que é para ontem, para hoje, pode ser para daqui 20, 30, 40 anos, mas se Deus falou, vai se cumprir. Isso serve para você, Diego. Isso serve para você. Lembra uma vez que nós chegamos no horto
da prefeitura, ele da Salgado Filho, e o rapaz da guarita saiu, nunca tinha visto a gente, e ele saiu e veio ao teu encontro e disse: Deus vai te usar. Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Não se cumpriu ainda, né, Diego? Mas se você acreditar, vai se cumprir.